A Polícia Militar Ambiental fez 2 apreensões na cidade de Silveiras. Em um dos casos, 13 aves da fauna silvestre foram encontradas em condições de maus tratos para comercialização. No outro, um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo. O arsenal foi encontrado em uma casa no bairro da Bocaina. Os policiais chegaram ao local depois de uma denúncia de caça ilegal com arma de fogo. 3 armas espingardas, um revólver calibre 38, uma espingarda de pressão e diversas munições, sendo de 38, 22, 32, 36, bem como chumbo, petrechos para anilhar passarinho e um assalpão. Em uma outra ocorrência, a Polícia Militar Ambiental resgatou 13 aves da fauna silvestre em condições de maus tratos. Algumas espécies estavam em um pequeno espaço em caixas de bebidas e seriam comercializadas. O flagrante aconteceu em uma área de proteção ambiental no bairro dos Macacos. O homem flagrado com as aves foi autuado em R$13 mil por crime ambiental. As aves passaram por reabilitação na tentativa de voltarem ao habitat natural. Já o homem preso em flagrante com as armas foi encaminhado para a cadeia pública de Cruzeiro. Na contramão da tendência de diminuição do descarte de plástico no meio ambiente, a Prefeitura de Taubaté vetou um projeto de lei que proíbe o uso de canudos plásticos no comércio da cidade. A proposta da Câmara foi enviada em meados de março para análise do Executivo taubatiano. E na segunda-feira, o prefeito Ortiz Júnior, do PSDB, se manifestou contrário e alegou inconstitucionalidade. Aqui na região, São José dos Campos, Ubatuba e Ilhabela, por exemplo, já aboliram os canudos. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o advogado que é especialista em gerenciamento de cidades, Alexandre Ferri. Obrigado pela presença, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde. Como é que você vê essa alegação de inconstitucionalidade? Tem sentido? De que forma? Olha, em que pese a Câmara Municipal ter aprovado por a sua maioria e ter um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o projeto foi encaminhado ao prefeito e o prefeito, de forma assertiva, vetou o projeto. Em que sentido? O projeto ele é viciado tem o vício de iniciativa, que é a iniciativa em que pese o projeto ele traz uma obrigação ao município para fiscalização e para demais amparo com a parte da fiscalização em si, ou seja, a restrição. Ele vai dispor de um orçamento. Então, a partir do momento que esse projeto de lei ele não é vinculado a um orçamento físico, ele tem que ser vetado porque você vai dispor de recursos financeiros que não estão previstos para atendimento desse projeto. Agora, a gente viu o Rio de Janeiro, por exemplo, foi a primeira cidade que aboliu um município, e aí a gente tem outros municípios da região. Está todo mundo errado? Como é que é isso? Na verdade, eu vejo que o vício da inconstitucionalidade também está em relação à competência legislativa, porque não compete ao município legislar de forma concorrente, porque ele vai contra a Constituição Federal, que fala que a competência para a matéria de meio ambiente, ela é competência exclusiva e concorrente do governo federal, governo estadual e Distrito Federal. O município poderia apenas legislar de uma forma suplementar, ou seja, suplementar um déficit de uma legislação que já existe e ela vem apenas complementar. Neste caso, o município ele usurpou uma competência que não é dele. Então, a partir daí, eu entendo que essa ação ela é também inconstitucional. Ou seja, quem pode barrar canudinho de plástico é o governo federal. Não, a Constituição do Estado, ela pode vetar. O Estado de São Paulo já legislou sobre matérias reservadas ao direito ao meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Sim. E em nenhum momento ele trouxe nenhuma restrição. Então, caberia a ele trazer essa restrição. O Estado. E em nenhum momento o Estado trouxe essa restrição. Então, o município não pode ele trazer essa restrição em virtude da usurpação de competência. É exatamente nesse sentido. Esse projeto pode ser de competência de algum deputado que possa entrar na Assembleia Legislativa e, em caso de aprovado, o governador João Dória que tem que autorizar o banimento dos canudinhos, por exemplo. Exatamente, mas não adianta nada você banir o canudinho, mas não banir o copo plástico. Você tem que banir todos os materiais que são oriundos e tem como matéria-prima o plástico, né? Porque daí você consegue substituir esse material por papel, ou seja, aí você preserva o meio ambiente. Você restringir apenas o canudinho, você só vai prejudicar uma pessoa, o consumidor. O senhor entende que é uma forma um pouco oportunista e os políticos pegaram a onda dessa onda de canudinhos ou que não? Realmente precisa restringir não só o canudinho, mas também outros produtos? Eu vejo que aquela situação é exatamente análoga às sacolas plásticas.
que todos os municípios ingressaram, fizeram sua legislação, mas violaram a competência que primeiro cabe ao Poder Executivo e não ao Legislativo. E as sacolinhas estão em todo lugar. E as sacolinhas estão em todo lugar. E tem supermercados, por exemplo, que cobram pela sacolinha. Então, que é uma forma de tentar restringir o cidadão não adquirir essa sacola. Então, eu também entendo que é a mesma situação. A partir do momento que o município vetou, a Câmara Municipal ela tem a prerrogativa de derrubar o veto do prefeito, porém, corre-se o risco de o município ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade e derrubar essa legislação. E o que é mais provável acontecer, porque nós já temos casos práticos, que o exemplo é as sacolas plásticas. Ou seja, o meio ambiente pode agradecer caso os comércios hajam, de repente, cobrando canudinhos, copos plásticos. Sim, eu entendo que acho que tem que ter essa política de prevenção ao meio ambiente, mas tem que começar de uma forma lá da educação, da forma educativa. Você vem orientando, conscientizando, e aí você tem formas para fazer. Você tem, desde que você não vicie. Se o projeto partir do executivo, precisa ver se nesses outros municípios não houve vício de iniciativa, ou seja, o prefeito municipal criou essa lei. Daí eu não vejo vício de iniciativa nesse sentido. Em que pese haver uma inconstitucionalidade, porque a lei estadual prevê que a competência concorrente é dela e não do município. Eu queria agradecer ao advogado Alexandre Fer, que é especialista em gerenciamento de cidades, gentilmente nos atendeu. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado a você. A seguir, governo do estado volta atrás e mantém investimentos no projeto Curi. Os detalhes em instantes, agora 1h09.